Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos falar do Flamengo. Luiz Castro quer tirar a Arrascaeta do Flamengo. Será que o Luiz Castro vai conseguir tirar o Arrascaeta do Flamengo? Dinheiro, né? O time da Arábia Saudita tem dinheiro aí ao infinito, né? E pode fazer uma proposta muito boa para poder tirar a Arrascaeta, né? Basta saber se o jogador vai realmente sair do Flamengo, galera. Vamos acompanhar aqui mais um vídeo aqui do programa Sport Center falando tudo sobre o Flamengo e também o Arrascaeta. Teve proposta para Arrascaeta para a Europa quando ele estava no Cruzeiro, que eu fiquei a par, porque eu trouxe ele do Defensor do Uruguai para o Cruzeiro e depois vendi para o Flamengo. Ajudei na venda, foi uma venda muito difícil, problemática. Existiam outros fatores do futebol e conseguimos fazer. Agora eu acho que tem uma proposta do Al Nassr do Luiz Castro. Acho que vai ter uma oferta do Arrascaeta. Do Al Nassr. Então, agora, a Europa, eu não toco a carreira dele direto. Eu fiz as operações pra ele, então às vezes eu não fico sabendo disso. Depende do humor dos árabes. Se quiser, o céu é o limite. Acho que depende da vontade deles. Obviamente, depende de acordar pra tirar o Arrascaeta do Flamengo. Vai ter que chegar pra pagar uma multa rescisória. O Flamengo também não vai querer se desfazer dos jogadores. Isso, todo esse processo aí. Arrascaeta, Flamengo com e sem ele em 2023. Com ele, 30 jogos, 19 vitórias, 4 empates, 7 derrotas, 67,8% de aproveitamento. Sem o Arrasca, 16 jogos, 56% de aproveitamento. O mundo árabe chegou aqui no Brasil, Pedro Henrique Torre. Por enquanto, o Arrascaeta continua no Flamengo. Só Deus sabe até quando, né? Rubro-negros esperam que por muito e muito tempo, né? 29 anos, renovou o contrato recentemente, tem acordo até o fim de 2026 com o Flamengo, Arrascaeta. Foi até uma renovação muito complicada na época, mas quando acontecem esses sinais a ponto de um agente influente e se sentir à vontade para externar uma situação dessa, o Flamengo e todo mundo fica muito bem atento, né? Porque sinais, fortes sinais. Então, o mundo árabe agora se movimentando bastante em relação a isso, a todo mundo, embora procurem jogadores de renome mundial. O Arrascaeta tem essa forte influência na América do Sul, mas em solo europeu, por exemplo, nem tanto. Mas o Flamengo se sente resguardado com a multa que fez em torno, já tinha falado, há pessoas que dizem 50, outras 60, mas é nessa faixa, 50 a 60 milhões de euros, é um valor muito alto, acham difícil chegar a esse valor, mas claro, se chegar algo próximo disso e o jogador quiser sair, de repente há negócio, mas tem que chegar uma proposta oficial, que a gente sabe que nesse momento não chegou algo para o Flamengo de uma proposta oficial. O Arrascaeta recentemente teve um lançamento de uma confeitaria da sua esposa no Rio de Janeiro, tem uma vida muito bem estabelecida no Rio de Janeiro, e ele falava sobre sondagens existem. De fato, sondagens do mundo árabe, volta e meia, acontecem, mas são sondagens, como Everton Ribeiro recebe com frequência, então são sempre sondagens, mas tem que chegar a proposta ali para o Flamengo, porque além de ser um caminhão de dinheiro para você dar para o Arrascaeta, tem que ser outro caminhão de dinheiro para o Flamengo também. E o Arrascaeta, tecnicamente, é o jogador provavelmente mais renomado do Flamengo, seria de difícil substituição. Não adiantaria, talvez, você trazer nem Claudinho, nem De La Cruz, porque seria de muito difícil encaixe, está muito à vontade no Flamengo, muito bem estabelecido. Então o Flamengo acredita que seria difícil ele sair nesse momento. Mas só os árabes sabem. Como disse o Cury aí, o céu é o limite, vamos ver qual é o limite dos árabes. Imaginava-se que no primeiro momento o mundo árabe ficaria ali na Europa, levando as grandes estrelas. E já chegou aqui, rápido. Chegou rápido em um jogador que é uma estrela no futebol brasileiro, que não é devidamente aproveitado na seleção do Uruguai. Quando joga, joga bem, mas eu acho que esse pode ser o argumento. Acabou de mudar o técnico, é um técnico que tem muito apreço pela bola, pela qualidade da bola. E o Arrascaeta é um jogador que pode ser o condutor de uma geração mais jovem.
Então, eu acho que esse pode ser o mesmo argumento que é natural usar com o Pedro, esse pode ser um argumento com a Arrascaeta. Cara, o Bielsa vai querer você. E você aqui no Brasil, e você no Flamengo, não tem como ele não te ver. Não tem como. Ele vai, assim, quando ele ligar a televisão no Uruguai, ele vai saber que você jogou. Porque somos vizinhos, por questões óbvias. E jogando a bola que ele está jogando, eu acho que seria muito bom para ele. Assim, eu não pago as contas dele e acho que ele não tem problemas para pagar as contas, contas. Né? É uma questão de tá virando a geração do Uruguai, né? Cavani, Suárez, vem uma nova geração. E o Bielsa já convocou diversos jogadores que tiveram a primeira convocação para a seleção do Uruguai. Eu acho que vai chegar, daqui a pouco tem eliminatórias, ele pode ser um cara para conduzir a seleção do Uruguai. Para mim, essa é a argumentação para segurar. Porque dinheiro não dá para competir. Não, dinheiro não tem como. E a gente estava até conversando, né? Acho que foi na semana passada, não me recordo, que é um cenário novo e que mais para frente, até esse olhar de seleção vai ter que mudar um pouco, né? Porque é muito dinheiro, muitos jogadores estão aceitando, estão indo, e os craques, inclusive. Então, assim, em determinado momento, talvez esse argumento do polo, né, de destaque ali para um jogador ser visto para ir para a Copa do Mundo, passa a mudar. Agora ainda não, não é? Eles estão criando esse mercado lá e na intenção de fortalecer a Liga. As melhores, as mais disputadas ainda estão por aqui, né? Europa, o Campeonato Brasileiro ainda assim, muito difícil de competir. O Arrascaeta é num clube muito, muito forte. Acho difícil, assim, é muito cruel para o jogador decidir, porque é muito dinheiro. Então, assim, é impossível não cogitar, né? Eu imagino, impossível não pensar, sentar para conversar com a família, que, por outro lado, tem uma mudança muito estrutural também a se falar, debater, que é a cultura do país, a forma de vida, a adaptação de filhos, de escola. Então, assim, eu imagino que ainda dá pro jogador, no caso do Arrascaeta, com uma estrutura muito bem estabelecida, Flamengo e Palmeiras, né? Vamos falar dos dois times que ainda são praticamente os únicos que têm condição de oferecer para o jogador uma possibilidade de pensar em ficar com muitos elementos. Então, eu acho que para Arrascaeta e Pedro ainda dá para pensar em ficar por aqui. Agora, se vender os dois, olha, o caixa fica bom, né? Então, mas Vai contratar mais do que dois, né? vai ter que contratar. O Pedro, O Pedro, ele e o Gabigol, eles dão conta do recado. Eu sei que o Gabigol, de vez em quando, vai ter suspensão, vai se machucar e tal. Numa brecha dessa, o Muniz até aproveitou há algum tempo, né? Mas o Muniz não está mais no Flamengo, já foi vendido. Há muito tempo, inclusive. Então, assim, eu entendo que a situação do Pedro é um jogador especial, é um jogador que faz gol, ele é artilheiro do time, mas se é para deixar um sair, o Arrascaeta é mais insubstituível. Para mim, ele é mais insubstituível. É mais complicado pensar em buscar alguém para jogar o que joga o Arrascaeta. Eu acho que é esse o ponto. Característica individual, né, que vai para o lado do Arrascaeta, e talvez até na posição também é difícil encontrar esse cara que, né, desempenha também. Mas a do Pedro ali também tá muito difícil. Sim. Aquele cara ali da área, sim, não tem. Como ele, né? Agora, você, Pedro, está tudo tranquilo aqui na ESPN. Agora, e o Pedro do Flamengo, tem notícias novas ou não? Olha, Alex, notícias novas em relação à questão do Al Hilal, que a gente saiba, não, outro clube do mundo árabe, por enquanto não. A questão é que eles conversaram, assim, há pouco tempo, antes do Jorge Jesus assumir oficialmente, houve aquela oferta de um salário 6 vezes superior, uma sinalização de um salário 6 vezes superior ao que ele recebe no Flamengo. O Pedro ouviu atentamente junto com seu staff ali, mas esportivamente considerou que não era um bom momento, até por conta de seleção brasileira e tudo mais. Mas ele vinha jogando com mais frequência, né, no Flamengo. Ontem, por exemplo, ele não jogou nenhum minuto da partida.
Então não sei até que ponto isso pode influenciar e até que ponto os árabes que sinalizaram que poderiam voltar a fazer uma oferta pelo Pedro podem de fato voltar ainda. A janela fica aberta ainda por um bom tempo. Então é aguardar um pouco mais. Acho que vai muito de humor também, porque até que ponto ficar aqui e não ter tantos minutos influencia na decisão do jogador que quer jogar, quer estar na seleção brasileira, participou da última Copa do Mundo. E você vê o Vidal também, é uma outra questão, o Flamengo anunciou hoje de forma oficial a rescisão dele, mas o Vidal estava aqui, entrava alguns minutos. A partir do momento que ele começou a não ter minutagem nenhuma, aí ele decidiu pegar a malinha dele e ir embora, né? Só pra gente fechar, o Pedro, sai Vidal, como você falou, entra Sérgio Ramos? Olha, Alex, essa questão do Sérgio Ramos, ontem a gente estava aguardando ali na zona mista da Liga Arena para ver os jogadores do Flamengo, todos eles passarem ali. Até o Marcos Braz passou com o telefone apressado assim, porque tentavam até chamar para ver se ele ia falar alguma coisa em meio a essa greve de silêncio de jogadores e comissão técnica. Mas falavam-se de Sérgio Ramos, acho que Pogba também teve uma questão dessa. Tem que ter muito cuidado nesses momentos assim, porque a Arrascaeta a gente pode falar sobre o assunto, aprofundar no tema, porque a Arrascaeta você tem ele falando de sondagens árabes, tem um agente falando que participou ativamente das negociações dele, externando uma questão de, olha, pode chegar uma proposta, é um clube que levou o Luiz Castro. Mas sobre Sérgio Ramos e Pogba, a gente ainda não tem nenhum tipo de informação. Tem que ter muito cuidado nesse sentido, senão vira muito uma questão de videogame, né? A gente falando muito assim de que o Flamengo vai contratar isso, vai contratar aquilo. Eu não duvido de nada. Não tenho informação, mas não duvido de nada. Sempre levo para mim pelo seguinte: algum dia alguém chegou com a informação que o Flamengo contrataria o Romário como melhor do mundo no fim de 1994. Pode ter sido vítima do deboche. E aí tudo aconteceu. Então não duvido de nada. Mas no momento não tem essa informação, nem de Sérgio Ramos, nem de Pogba, como estão nas redes sociais aí. Mas não duvido de nada, se tiver mais alguma coisa concreta, a gente traz no decorrer da programação dos canais aqui, ESPN. Valeu, Pedro Henrique Torre, com as informações do Flamengo direto para o Vasco. Galera, será que o Arrascaeta vai sair mesmo do Flamengo, galera? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal, galera. Na minha opinião, se vir proposta muito boa, a Arrascaeta sai sim do Flamengo, porque vai ser proposta irrecusável, apesar que o jogador tem muito dinheiro, mas uma proposta dessa é muito bom, né? É muito boa, essas propostas aí bem feitas, sem contar, né, que jogar no time do Cristiano Ronaldo também seria um prestígio muito grande para qualquer jogador, galera, e fica muito complicado, né? Vamos acompanhar aí as últimas novidades para saber se realmente o Flamengo vai fechar essa saída do Arrascaeta, se o jogador também vai querer sair do Flamengo, galera. E não esquece, para você não perder nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal, deixa seu like, se inscrevam e ative o sininho das notificações também, para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui do nosso canal.